A graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai. Da esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se aceita, enfim, pecado não se explica, engano se paga, e Cristo pagou por mim. Bom dia, feliz sábado para todos, que vocês estejam felizes realmente, como eu sempre digo, né? Hoje é o Dia Mundial da Alegria. Se você está triste no dia do sábado, então nos outros dias o que será de você, não é? Porque esse dia é um dia maravilhoso que Deus separou para mim e para você, para estarmos em plena comunhão com o nosso Criador, adorando aquele que nos criou, aquele que nos salvou, e aquele que muito em breve vai voltar para nos buscar. Amém? Que vocês que estão vindo pela primeira vez na nossa igreja também se sintam muito bem-vindos na casa de Deus, viu? Voltem sempre, é uma alegria ter vocês conosco, ok? E você também que está em casa, nos assistindo aí pela internet, no trabalho, em casa, no carro, viajando, quem sabe, também seja muito bem-vindo, esteja sempre feliz conosco aqui, adorando o nosso Senhor. Irmãos, eu tenho alguns anúncios para dar para vocês. O primeiro não está nos slides, então eu vou falar rapidamente. Nós temos uma notícia muito boa para dar para vocês hoje. Principalmente para aqueles que têm lá 70 e tralalá, 80 e tralalá, 90 e alguma coisa. Louvado seja Deus porque nós temos vocês aqui na nossa igreja, viu? Nós estamos muito felizes de tê-los conosco aqui, queridos irmãos da terceira idade. E a notícia boa para vocês hoje é uma notícia que vem do nosso diretor da Escola Sabatina, que pediu para eu dar esse recado para vocês, que nós teremos uma classe de Escola Sabatina especial para vocês. Amém? O querido irmão Eduardo, ou meu pai Eduardo, né, para aqueles que nos conhecem, ele teve aí uma mensagem do nosso Deus que falou com ele e falou assim: está na hora de você abrir uma classe lá para os seus irmãos que são como você, da terceira idade. E ele se prontificou com 88 anos de idade, irmãos. Louvado seja Deus por isso. A abrir essa classe especial para vocês, que vão se sentir melhor ali, separadinhos na cozinha, para que não fiquem escutando essa barulheira que fica na escola sabatina, não é? Atrapalha o ouvido daquele que já está com o ouvido ali cansadinho, não é? Então vocês vão ter uma classe muito especial, uma classe muito gostosa, com alguém que entende você, porque tem a mesma idade sua. Tá bom? Vocês já estão convidados todos, ele vai estar falando com vocês pessoalmente aí, mas olha, essa classe começa quando? A semana que vem, sábado que vem, que é a primeira lição do trimestre novo, tá bom? E a pergunta que eu tenho para você, atenção você dessa terceira idade, você já está com a sua lição aí?
Já tem a lição em casa, vai estudar nessa semana. Se você não tem a lição, fale conosco, tá bom? Nós vamos providenciar a lição para você. Não fique sem a lição, tá bom? E aí então, a partir do sábado que vem, chegue pontualmente às 8:45, né, Sérgio? 8:45, não é isso? Nosso diretor de escola sabatina. 8:45 você chega para você ir lá para a classe, né? Participar e ir lá para a classe da terceira idade, uma classe nova. Louvado seja Deus, Deus te abençoe, viu, Pai? Com essa nova missão aí de estar com esses queridos irmãos ensinando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Agora sim, o segundo anúncio, né, que o primeiro já foi, é sobre a nossa classe bíblica. Louvado seja Deus que o nosso diretor do Ministério Pessoal, ele acabou de sair, estava aqui na frente sentadinho, o Felipe Gori. Ele fez essa programação tão boa. Para quem é essa programação? É para mim, irmãos. Nós estávamos falando agora na lição de escola sabatina ali, nós temos uma mensagem a pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Como é que você vai pregar a mensagem que você tem que pregar se você não sabe? Não é isso? Onde você vai buscar essa mensagem? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Agora, quando chega o dia da classe bíblica, você está lá em casa, dormindo, assistindo o Fantástico, sei lá o que passa nesse horário aí, mas você está lá assistindo a televisão, como é que você vai pregar o Evangelho? Então, olha só, todos os domingos às 19 horas já está acontecendo, e uma notícia boa é que vai continuar acontecendo, amém? Eles tinham programado primeiramente para terminar no domingo que vem, primeiro domingo de julho. Mas louvado seja Deus que a classe bíblica vai continuar, irmãos, amém? Todos os domingos às 19 horas, venha, participe. Você que não conhece ainda a Bíblia, você que já conhece a Bíblia, você que conhece alguém que não conhece a Bíblia ou que quer conhecer mais a Bíblia, convide, traga seus amigos, domingos às 19 horas, ok? Próximo anúncio, olha que notícia boa. Quanta notícia boa, irmãos. Às quartas-feiras, nós temos o nosso culto de oração, não é isso? Você já está vindo, não está? 2, 3, 4, sim, melhorou. Louvado seja Deus. Queridos, quarta-feira nosso culto de oração, a hora de estarmos aos pés do Senhor. E agora com essa linda programação, todas as quartas às 19h30, histórias do grande mestre. O nosso diretor do Ministério da Família, Nelson, está ali com a Lucimara, os dois diretores, né, Ministério da Família, vão estar juntamente com o Ministério da Mulher, pela Lucimara, fazendo essa programação linda para nós às quartas-feiras, ok? Então, esta próxima quarta será a última, não é isso, Nelson? Da nossa programação com o livro Desejado de Todas as Nações. E aí então, a partir da outra quarta, a primeira quarta de julho, nós começamos com essa programação linda, Histórias do Grande Mestre. E aí fica a pergunta, você participou conosco da história do Desejado de Todas as Nações? Pensa bem, tá bom? Pensa bem, você vai perder essa? Não perca, quartas-feiras, 19h30. Próximo anúncio, por favor. Nós vamos ter aqui na igreja da Árvore Grande um encontro de líderes. Então você que é líder de departamento, está lá escrito, né? Bem pequenininho para mim, mas para você está grande aqui. Todos os líderes de departamento, no sábado que vem, às 15 horas, das 15 às 16h30, ok? Então atenção, líderes de departamento da nossa igreja, ou de todas as igrejas do distrito, nós vamos estar reunidos aqui na igreja às 15 horas até às 16h30, ok? Está escrito ali bem amarelo, bem forte, você não pode faltar, ok, líder? Amém? Sábado que vem. E logo em seguida, nós teremos esse JA maravilhoso, que vai ser aí um bate-papo com o nosso pastor. Cadê o pastor? Cadê o pastor? O pastor está aí? Está lá atrás conversando, né? Mas olha só, resolvendo as coisas do culto. Nós teremos um JA de frente com o pastor. Eu queria esclarecer uma coisa para vocês. Tem gente aí pensando que programa do Ministério da Mulher é só para mulheres, Ayrton. Tem gente pensando, viu, Lu? Tem gente pensando isso, só a mulher pode vir. Entendam, é um programa feito pelo Ministério da Mulher para os irmãos. Neste caso, é um programa feito pelos jovens, pelo departamento jovem, para todos nós. Tá bom? Então os líderes virão às 15 horas, sábado que vem, para a reunião. E os demais irmãos, todos às 16h30, estaremos aqui para pegar no pé do... Agora ele entrou, irmãos. Pegar no pé do pastor. Tá bom? Nós vamos fazer umas perguntas cabeludas, viu, pastor?
Você se prepara. Você se prepara. Sábado que vem nós vamos conversar com o pastor aí no programa JA, tá bom? Mais algum anúncio? Opa, olha só, tem um anúncio importante. Esse anúncio acho que é o pastor que vai fazer, né, pastor? Você vai fazer esse anúncio? Ou eu mesmo faço? Eu mesmo. Pastor vem cá. Esse é um anúncio que é meio cabuloso eu fazer, né, pastor? Fica meio chato, né, pastor? Melhor o senhor falar, tá bom? Queridos, hoje é um dia muito especial. É o dia do ancião da nossa igreja. É um momento assim onde nós precisamos demonstrar nossa gratidão para essas pessoas. Por isso eu quero chamar aqui o irmão Nelson, chamar aqui o irmão Sérgio. Eu quero saber o que foi que a Eloá fez com o Sérgio, porque eu conheci ele sem barba. Eloá, o que você está fazendo com ele? Queridos, que Deus abençoe vocês, tá? Eu quero falar para vocês que esta igreja, ela funciona porque vocês estão à frente. Vocês são pastores, tá certo? E vocês cuidam desta igreja. Eu estou aqui uma vez, 2 vezes por mês, às vezes, mas vocês é que estão à frente. E Deus escolheu vocês para estarem aqui. Pode colocar o vídeo, esse vídeo mesmo aí, por favor. Tem gente que é fiel ao primeiro amor e por ele é capaz de qualquer sacrifício. Tem gente com vocação para pastorear, que nunca abre mão de sua importante missão. Tem gente que está à frente de sua época e vê o potencial das novas gerações. Tem gente que é apaixonado por gente, nunca se descuida de ninguém. Tem gente que nunca descansa os olhos e vai reparando cada brecha ao seu redor. Tem gente que sabe suavizar o caminho, plantando oásis nos mais difíceis desertos. Tem gente que anda a 2ª e a 3ª milha, sempre disposto a se doar. Tem gente que se esquece de si mesmo e dedica a própria vida para salvar os irmãos. Gente cuidando de gente. Ser fiel até a morte, né? E lhe darei a coroa da vida, se você for fiel. O trabalho de vocês nessa igreja não tem palavras para mensurar. E só no céu vocês verão os resultados do trabalho de vocês. Por isso, louvo a Deus pelo comprometimento de vocês nas visitas, nas programações. Louvo a Deus, porque Deus escolheu vocês. Eu tenho um texto bíblico e eu quero ler para vocês nesse momento, que diz o seguinte: Jeremias 3 e o verso 15. Olha o que diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Vocês foram homens escolhidos por Deus para ter o coração de Deus, para que essa igreja possa ser apacentada, cuidada, conduzida com sabedoria e com inteligência. Muito obrigado por vocês serem esses homens que vocês têm sido. Nós iremos fazer uma oração nesse momento por eles. Podemos orar? Fechemos os olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, aqui estão os homens que Tu escolheste segundo o Teu coração para conduzir esta igreja com sabedoria e com inteligência. São homens falhos, mas são homens, ó Deus, separados por Ti. Por favor, ó Pai, toma-os em Tuas mãos. Abençoa o seu lar, abençoa os seus filhos, abençoa sua família. Abençoa de maneira muito especial também, ó Deus, os seus projetos, os seus sonhos, a sua vida material, para que nunca falte nada no lar de cada um destes aqui. E que eles tenham a certeza
que serão conduzidos por Ti cada vez mais. Nesse momento, ó Deus, nós colocamos esses homens em Tuas mãos, pedindo, ó Deus, uma porção especial do Espírito Santo sobre as suas vidas. Toma-os, ó Deus, para serem inteiramente Teus. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Certinho? Querem mais alguma coisa? A Josa trouxe aí uma lembrança nossa, tá? Essa é a nossa lembrança, tá bom? É algo que vocês vão poder utilizar assim com bastante frequência, viu? Esse aqui foi o nosso. Agora nós queremos chamar a secretária da igreja para trazer também uma lembrança que a igreja preparou para vocês. Hoje então nós estamos homenageando, né, o dia do ancião da Igreja Adventista. Queria agradecer esses três homens de Deus aqui, que Deus continue usando poderosamente a vida de cada um, porque vocês sejam uma bênção para a igreja, para todos nós, né, fazendo o trabalho de Deus. Deus os abençoe muito. Pessoal, eu também sou ancião, não sou? Queridos, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês nesse ministério tão importante, tão significativo para essa igreja. Em nome de Jesus. Eu já vou aproveitar aqui rapidamente, irmãos. Podem sentar, obrigado. Quero aqui rapidamente mencionar para vocês alguns nomes da nossa igreja que nós não sabemos onde eles estão. Então, se vocês souberem, nós temos um programa especial na nossa igreja de adventistas chamado GER. O que é isso? É um grupo de revisão especial. Esse grupo se reúne e ali vamos fazer uma análise nos nomes dos membros da igreja para saber se eles estão, onde é que eles estão, como é que eles estão. Então nós temos aqui 11 nomes que esse grupo não conseguiu identificar onde eles estão. Nós vamos ler aqui nesse momento agora, e se você souber, nos procure a secretária, tá certo? A Cleide e a Fernanda, para que nós possamos assim entrar em contato e trazer essas pessoas de volta ao redil do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem são essas pessoas? Avani Alves Moraes. Se você conhece a Avani e sabe onde ela está, tem um contato, tem um telefone, passe para nós, por favor. Cristiane Aparecida. Cristiane Aparecida de Oliveira Acache, deve ser isso, né? Leandro Monteiro Nunes Neto. Lilian Oliveira Costa. Alessa Tânia Oliveira de Lima. Antônia dos Santos Bretoni. Damares de Almeida, ou Damares, né? De Almeida Ferreira Regis. Cauã Bonini. Meire Del Ângelo Santos. Tiago Henrique Bueno. Tiago Dantas Oliveira. Então, se você conhece alguma dessas pessoas, sabe onde ela está, por favor, passem para nós o contato, porque nós precisamos entrar em contato com elas. Certo assim, queridos? Essa lista vai ficar ali no mural, ali na porta, ali lá fora, para que você possa dar uma olhada novamente e ver se você tem o contato de alguma dessas pessoas. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um culto para a honra e glória do seu santo nome. Muito bem, viemos aqui na casa de Deus para adorar o nome de Deus, não foi? E o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão poderoso, um Deus tão bondoso e amoroso, que tudo que nós queremos neste mundo, nesta vida, é estar nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus em tuas mãos.
Aproveite esse momento para fazer uma entrega do coração a Deus. Em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores vão depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Amém. Convido a todos que podem que nos ajoelhemos perante o nosso Deus. Querido Deus, bondoso, amoroso e maravilhoso Pai que estás nos céus. Tu és, Senhor, o grande eu sou. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus verdadeiro, Pai. Tu és o nosso Criador. E é por isso, Pai, que viemos nesta manhã à tua casa, a convite do teu Santo Espírito, para adorar o teu santo nome. Pai querido, aceita a nossa humilde adoração. Para isso, Pai, pedimos que o Senhor nos purifique de todo o nosso pecado, que o Senhor lave a cada um de nós com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário, e através desse sacrifício de graça, o Senhor nos aceite diante do teu altar nesta manhã. Pai querido, nós cantamos agora, queremos estar em tuas mãos, Pai, essa é a nossa oração. Pega cada um de nós, Pai, nas tuas mãos e conduz-nos aqui na igreja, na vida lá fora. Conduz o nosso caminho, Pai, para que nós estejamos ao lado do Senhor em todos os momentos, pois sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Mas o problema, Pai, é que muitas vezes nós não estamos do lado do Senhor. Por favor, Pai, segura cada um de nós em tuas mãos. Pai querido, alguns de nossos irmãos estão enfermos, Pai. Eu mesmo estive enfermo 10 dias atrás. E o Senhor esteve comigo no meio da enfermidade, os irmãos oraram, eu sei que oraram, Pai. E o Senhor ouviu as orações e hoje eu estou aqui, Pai, na Tua presença, com saúde, para a honra e glória do Teu nome. Mas, Pai, alguns outros irmãos nossos não estão aqui conosco, porque nesse momento estão enfermos. Pai querido, que o Senhor, como o Senhor cuidou de mim, cuide de cada um desses nossos queridos irmãos, familiares, Pai. Que o Senhor dê a eles a certeza de que o Senhor está ao lado deles nesse momento difícil. E que, se for da sua vontade, Pai, restaura a saúde deles, para que muito em breve estejam conosco na tua casa. Pai querido, alguns outros irmãos estão enlutados, Pai. Perderam seus entes queridos, Pai. Estão sofrendo a dor do luto, a dor da perda, a saudade. Que o Senhor possa se fazer presente também na vida desses queridos, confortando-lhes os corações. Que eles possam compreender que é uma breve pausa, que é apenas um descanso momentâneo, e que muito em breve o Senhor Jesus voltará nas nuvens dos céus e ressuscitará aqueles que dormem no Senhor, para juntos irmos para o céu. Pai querido, aceita a nossa humilde adoração, através dos dízimos e ofertas que foram trazidos para o Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, também pedimos uma bênção especial do Espírito Santo do Senhor, sobre o querido pastor Marcelo, que vai abrir a Tua palavra mais uma vez. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz.
que possamos realmente ouvir, Pai. Que a nossa boca se feche, nossa mente se volte somente para a palavra que sairá da boca do pastor Marcelo. E assim, Pai, cada um de nós seja transformado por Ti. Pai querido, fica conosco, aceita a nossa humilde adoração. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção. Meu coração está acelerado, porque eu estou vendo vocês. Esse menino nós oramos, estou feliz porque você está aqui. Luna, você estava linda. E você, amigão? Bata aqui. Gostei de você, hein? Se eu já cumprimentei, você também lá atrás, não foi? E amor, e você, gatinha? Quem é você? Rúbia, bem-vinda, Rúbia. Gente, que dia lindo, que dia de festa nós temos hoje. Hoje é que dia mesmo, me lembre? Sábado, o dia do Senhor. E hoje nós estamos felizes porque nós estamos comemorando o quê? O dia do ancião. O ancião, ele é muito importante na igreja. Você sabe por quê? Porque ele ajuda o pastor. Ele é um ajudante do pastor. O pastor é legal? É. Fala comigo, o pastor é legal? É. Mas ele só é legal, você sabe por quê? Porque ele tem os seus auxiliares, os anciãos. Então, ele é legal por causa dos anciãos. Os anciãos dessa igreja é legal? É. Muito bem. Gente, e a história que eu vou contar para vocês está na Bíblia. E eu separei um verso. A história não está na Bíblia, né? Mas o verso que eu vou falar está na Bíblia. Que fala assim: o Senhor é meu pastor. Não é esse não, peraí. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu vou contar a história da Ellen White. Ela também tinha ajudantes. Tinha pessoas que a ajudavam. E ela relata 3 episódios de ajuda que ela teve. Um é quando ela e o seu esposo Tiago estavam em viagem e ela tinha filhos e não podia levá-los para viajar. Sabe o que ela fazia? Ela recorria a pessoas bondosas da igreja que ajudavam ela a cuidar dos seus filhos. Tratava os seus filhos como se fossem seus próprios filhos. Não é gostoso isso? Outra vez, ela sentia que Deus havia dito para ela assim: Ellen, não tenha medo, você tem um anjo guardando você. E se precisar, eu ainda coloco mais anjos ao teu redor, para te fortalecer quando você estiver o quê? Desanimada. E o título da nossa história de hoje é: você não viu? Ellen estava recebendo a visita de Dênios. Quando ele estava descendo as escadas, Luna, sabe o que ela perguntou para ele? Você não viu? O que ele não viu? Vamos ver? O que é isso aqui? Anjo. Você não viu o anjo? O anjo passou perto de você. E ele não tinha visto. E outra história que conta, e ela morava, a sua casa. Olha, eu trouxe uma casa. A sua casa, não posso levantar muito, a sua casa ficava perto, em Santa Helena, de um hospital. E existem relatos de que os pacientes e os
funcionários viam uma luz clara na casa dela. Vocês querem vir aqui para você ver a luz? Eu não consigo ir aí e tá claro, mas olha, tá brilhando. Toda vez que ela estava à noite escrevendo e estudando, ela sentia a presença de anjos. Vocês sabiam que tem um anjo aí pertinho de vocês? O anjo está cuidando, está amparando cada um de vocês. Isso é o ministério dos anjos. Isso é Deus nos abraçando e dizendo o quê? Que nos ama. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelos anjos que Ele nos deu para cuidar de cada um de nós. Vamos fechar as mãozinhas para nós orarmos. Muito obrigada, bom Deus, porque o Senhor colocaste do nosso lado um anjo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender. Provai e vede. História de hoje, gol de esperança. Fábio Martins toma distância. 2-2 é o placar. O goleiro Vitor se tornou uma grande estrela do esporte ao defender um pênalti na final do torneio paranaense de futebol em 2014, levando Londrina a ser campeão estadual naquele ano. Paranaense de 2014. Sua fama correu pelo país e logo um grande time da primeira divisão fez propostas para contratá-lo para disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana, Estadual e a Série A do Brasileirão. Mas as oportunidades e a fama ruíram quando Vitor anunciou ao clube que, por ter se batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele não iria mais treinar e nem jogar aos sábados. O contrato do Vitor havia sido encerrado e o que era a nossa zona de conforto, a nossa casa, simplesmente ficou vazia. Nós arrumamos a mala e fomos para o aeroporto. E quando a gente chegou no aeroporto, tinha muita gente lá. Tinha o fã-clube do Londrina, tinha os pastores, tinham pessoas que nos tinham como referência e todos choravam muito. Minha família simplesmente entrou no avião, estava chovendo muito e eu olhei para o lado do alto e me perguntei, Senhor, para onde eu estou indo? E eu só tinha uma certeza, eu estou indo para o lugar que Deus vai nos direcionar. Para ganhar a vida, eu e minha esposa passamos a vender roupas e perfumes de porta em porta. Com o passar dos dias, atendendo a uma sugestão de um pastor, dediquei uma parte do meu tempo para escrever um livro, contando a história da minha vida. O livro ficou pronto em 1 ano. Nós o lançamos com o título de Verdade de Campeão. Com o lançamento do livro, eu tive a oportunidade de contar meu testemunho em mais de 500 igrejas. Depois de vivermos a experiência desses testemunhos, eu e minha família recebemos um convite da igreja para desenvolver um projeto esportivo missionário lá no Líbano. Fazer o que no Líbano se não estava dando certo aqui? O fato é que depois de 1 ano lutando com Deus, lutando com o esposo, lutando com o mundo, eu fiz o que Deus queria, porque é como Deus quer. Lá, durante 8 meses, nós montamos uma escolinha de futebol para mais de 100 crianças refugiadas da guerra. Depois da grande explosão no porto de Beirute, ficamos muito assustados com aquele acontecimento e decidimos voltar para o Brasil. Por alguns motivos, o caminho do cristão ele é mais estreito. E o motivo mais óbvio é porque o nosso lar não é aqui. E um desses motivos na vida da minha família foi que nada dava certo. Aliás, nada quase nunca dá certo. Mas nós temos o melhor, nós temos Cristo, nós temos realmente a pérola de grande valor. E num desses momentos eu olhei para o meu esposo sentado na escada, na entrada do meu apartamento. Eu dei aquela mão para ele, segurei, puxei e lembrei, olha, você tinha 2 caminhos, ou a morte ou estar vivendo exatamente o que você está vivendo. De volta a Salvador, as coisas ainda continuavam difíceis para a nossa família. E me dispus a desenvolver um ministério assistencial, através da ADRA, como coordenador de projetos e treinador de futebol
no projeto Gol de Esperança, uma escolinha de futebol para crianças de 2 comunidades. Além de se desenvolverem no esporte, essas crianças recebem lanche, atendimento psicológico, orientação religiosa e encaminhamento para o clube de desbravadores. E nós estamos aqui, são quase 7 anos. Deus tem provido, Deus tem feito coisas extraordinárias. Atualmente eu sou ancião ordenado e diretor de mordomia da Igreja Estela Maris. Decidimos ser fiéis, independente se ganharíamos alguma coisa ou não. Seríamos fiéis pela própria essência da fidelidade cristã. No nosso caso, perdemos muita coisa e deixamos de lado uma carreira, mas sempre confiei que eu poderia ser um grande goleiro, mas no time do Senhor, e que Ele estaria do nosso lado fazendo o melhor em minha vida. Louvado seja o nosso Deus. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração puro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo. Nós hoje teremos uma cerimônia muito especial, que é a cerimônia de ordenação de anciãos. O ancião ele é eleito na nossa igreja através da igreja. A igreja vota, propõe, ele é escolhido para ser ancião. E quando ele é escolhido para ser ancião, requer-se a ordenação para que ele possa desempenhar as suas funções na igreja. E eu gostaria de convidar aqui à frente nesse momento o irmão Sérgio Tadeu Inácio da Nóbrega. Pode vir também com a sua esposa, irmão Sérgio. A irmã Eloá de Arruda Nóbrega. A Eloá não será ordenada, mas ela é responsável pelo Sérgio estar aqui, tá, gente? Ansiosa, né? O Sérgio, ele tem 9 anos de batizados na nossa igreja. Ele já ocupou os cargos de diaconato e de diretor de escola sabatina. E a igreja, Sérgio, ela te escolheu para ser ancião, ser o líder nessa igreja. O ancianato, a nossa igreja adventista, ela tem 3 funções que requer ordenação: o ministério pastoral, o ancianato e o diaconato. E a ordenação de anciãos, ela é tão séria porque depois que você é ordenado,
você não perde mais a sua ordenação até Cristo voltar. A ordenação de anciãos, ela é feita através da imposição de mãos, onde nós iremos pedir que o Espírito Santo possa te cobrir de bênçãos a você e a sua família, na dedicação que você tem pela igreja, por tua família. Mas Sérgio, eu gosto de falar o seguinte, que é a sua primeira igreja é o seu lar, é a sua casa, a sua esposa, são os seus filhos. Então que você possa ser um verdadeiro líder espiritual para a sua família e depois para esta igreja que te escolheu, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia que retrata sobre a importância do ancianato, e é um texto bem conhecido de todos nós, e está em 1 Timóteo capítulo 3. Eloá, eu vou falar aqui algumas características que a igreja requer do ancião. Por favor, não precisa falar nada não, tá? Porque todos nós temos nossas... mas é o nosso alvo em nome de Jesus. Eu também, viu? Olha o que diz aqui, ó. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado ou ao ancianato, a Bíblia diz, Paulo aqui falando para Timóteo, diz que excelente obra almeja. Amém por isso? É uma excelente obra ser ancião. Mas por ser uma excelente obra, aí vem agora, minha mãe já falava o seguinte, que todo privilégio, requer responsabilidade. E agora, quais são as responsabilidades? Olha o que a Bíblia diz. É necessário, portanto, que o ancião seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Amém, lá? Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando seus filhos na disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Interessante, né? Não neófito, o que é isso? Novo na fé, para que não suceda de se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Senti um pouquinho a responsabilidade que é ser ancião, Sérgio. Aqui tem essas características. Eu ainda procuro desenvolver algumas dessas características na minha vida. Mas esse é o nosso objetivo, o nosso alvo, em nome de Jesus. Que Papai do Céu te abençoe. Que você possa ser um verdadeiro ancião de Cristo nesta igreja. Como eu li, antes, que você seja um homem segundo o coração, seja um pastor segundo o coração de Deus, para apacentar esta igreja com sabedoria e inteligência, em nome de Jesus. Nós iremos agora nos ajoelhar aqui à frente, iremos impor as mãos, pedindo ao Espírito Santo que possa cobrir a você, o seu lar e o seu ministério com a sua graça, e que toda essa obra seja feita para a honra e glória do nosso Deus. Mas para isso eu gostaria de convidar os anciãos que são ordenados nesta igreja, o irmão Nelson, o irmão Eduardo, vocês possam vir aqui colaborar conosco nesse momento em que estaremos orando pelo irmão Sérgio. Vamos ajoelhar? Pode ficar em pé. Pode ficar em pé. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te louvamos pelo privilégio de sermos chamados para o santo ministério do ancianato. Aqui está, ó Pai, o irmão Sérgio, onde a igreja o viu com características das quais é necessária para ser um líder, ser o ancião.
e foi escolhido por Ti, ó Deus, para estar neste momento, sendo separado para esse sagrado ministério. Por isso, ó Deus, nesse momento pedimos que Tu o tomes em Tuas mãos. Por isso, ó Pai, nesse momento pedimos que Tu abençoe a sua família e que todos eles possam caminhar juntos rumo a Canaã celestial. Nós, aqui à frente, erguemos as nossas mãos, pedindo sobre o Sérgio a unção do Espírito Santo e que o Teu poder repouse sobre ele, para que a sua vida seja inteiramente dedicada a Ti e a este ministério do ancianato. Fica com ele, ó Deus, cobre-os com as Tuas bênçãos. Nós o colocamos em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sua vida, que as suas palavras, que os seus pensamentos, que o seu ministério seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Bem-vindos, tá? Ao Ministério do Ancianato. E agora, por favor, José Eduardo, vamos dar as boas-vindas da igreja. Pode ficar aí. Pode ficar aqui, pode ficar ali do lado também, por favor. Nelson. Sérgio, é um prazer dar-vos nessa ocasião as boas-vindas às fileiras daqueles que foram ordenados para o ministério de ancião na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Árvore Grande. Isso eu faço com alegria de todo o coração, no interesse dos nossos irmãos. A maior honra conferida a um homem nessa vida é a de trabalhar como representante de Deus. Nenhuma obra ou vocação em todo o mundo pode comparar-se com a alegria de ser coobreiro de Deus na salvação dos semelhantes. Que Deus abençoe você no serviço ao Mestre. Seja bem-vindo ao ancianato. Eloá, existe em vossa igreja alguém por certo que conhece muito bem a vida do ancião. Tem chorado, sorrido e tem com ele orado. É a esposa do ancião. Dele conhece os pontinhos mais fracos e conhece também onde ele tem seu poder. Ele o tem escutado em expressões de alegria, no triunfo maior do seu santo dever. Tem o visto em agonia de alma no trabalho em prol da igreja que quer salvar. E com a mão em sua mão, ajoelha ao seu lado e põe-se a Deus a orar. Sabeis que atrás deste homem escolhido por Deus existe uma mulher a inspirar o seu valor. Esta é a esposa do ancião. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe vocês. Eu vou dar uma saudação para o novo ancião dessa igreja, em nome de Jesus. E eu acredito que, como você já recebeu duas lembranças hoje, né? Nós temos algo para a esposa do ancião também, né? Obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe, minha santa. Bem-vinda, viu? Obrigado, Nelson. Obrigado, Edson. Vamos ouvir uma mensagem musical para a honra e glória do nosso Deus. Triste estou por ter
perdido, a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. Já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz quem já chorou pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. Feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém.
Por favor, tire esse relógio aí. Esse relógio está me entregando, né? Queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e que nós possamos ter a certeza de que muito em breve nós estaremos num lugar onde não haverá mais morte, tristeza nem dor, mas onde viveremos para sempre com Cristo Jesus. É uma alegria poder ver algumas pessoas, rever algumas pessoas e termos alguns convidados especiais na nossa igreja nesta manhã. Que Deus abençoe vocês, sintam bem-vindos, sintam-se bem, que está na casa do seu Pai, que é a casa de Deus. Pode pôr lá, não o PowerPoint, o outro. Queridos, o tema que vamos estudar um pouco essa manhã é um tema assim que tem assim me mexido muito comigo nesses últimos dias. E esse tema é muito importante porque sem ele nós não conseguiremos, chegar ao céu. É a santificação. Deus, ele requer santidade do seu povo neste mundo em que nós vivemos. E isso está bem claro quando nós podemos ver em Levíticos, capítulo 19, o verso 2. Você pode abrir sua Bíblia, Levítico, capítulo 19, o verso 2. Eu quero ler junto com vocês esse texto. Levíticos 19 e o verso 2. Já acharam? Fechemos os olhos e façamos uma breve oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te louvamos pelo privilégio de termos a Tua palavra em nossas mãos. E nesse momento queremos lê-la. Unge-nos com Teu Espírito para que possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Por Jesus te oramos. Amém. Levítico 19, verso 2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes o que, irmãos? Sede o que? Santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou o que? Queridos, Deus, Ele deseja que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Isso é tão impressionante nós atentarmos para esta realidade, porque existem vários textos na Bíblia requerendo isso do povo de Deus. Nós precisamos ser santos. Mas o que significa ser santo? Separado. Como o Sérgio foi hoje separado para Deus. O Sérgio foi consagrado, foi separado para Deus. Os anciãos dessa igreja. Nós fomos separados para Deus quando nós o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Quando nós nos batizamos, nós ali também estamos sendo separados para Deus. Nós somos santos. Então, queridos, você é santo. Você foi separado para Deus. Amém por isso? Dentro desse contexto, Deus, Ele sonha, né? E o desejo dele para com cada um de nós é que nós possamos nos santificar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa, o que, irmãos? Santificação. O que é ser santo? É ser separado. E o que vem a ser santificação? É um processo. Ellen White diz que não existe tal coisa como santificação de uma hora para outra. A santificação, ela diz que é uma obra da vida inteira, é uma obra diária. E enquanto dura a nossa vida aqui neste mundo, nós estamos no processo de santificação. O que isso significa? Que hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Algumas pessoas dizem: não, pastor, porque a vida do cristão é um sobe e desce. Já ouviram isso? Mas isso não é real na Bíblia. Na Bíblia, a realidade é que a vida do cristão
ele é uma crescente. Cada dia nós precisamos crescer um pouquinho mais para a honra e glória do nosso Deus. Não importa a quantidade, não importa o que nós possamos passar, a santidade deve ser o nosso objetivo, a santificação precisa ser o nosso objetivo. Será que hoje eu estou sendo melhor do que eu fui ontem, espiritualmente falando? Se eu não fui, eu preciso desenvolver. Queridos, nós precisamos saber que o salário do pecado é a morte. Eu preciso entender isso. Eu preciso colocar isso no meu coração. O pecado me leva à morte. E um outro detalhe interessante: o meu pecado não é maior ou menor do que o pecado dos outros. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós necessitamos da graça, da misericórdia de Deus. Agora, tendo esta consciência de que o pecado, ele me leva à morte, a Bíblia, ela diz que quase todo pecado é abominação diante de Deus. Já pararam para pensar nisso? Abominação é o ato ou efeito de abominar, repulsa, aversão, coisa execrável, algo repulsivo. O pecado, queridos, ele é repulsivo a Deus. E quais são os pecados que nós podemos, que a Bíblia menciona como idolatria? Não sei se dá para vocês lerem aí. Eu acho que dá sim. Aqui está o primeiro pecado que a Bíblia determina como algo abominável diante de Deus, é a idolatria, servir a outros deuses. Mas pastor, mas eu não tenho outros deuses. Mas às vezes você tem algo que considera um Deus, algo que você coloca mais importante do que Deus. Às vezes é uma casa, às vezes é um carro, às vezes é o seu cônjuge, às vezes é o seu estudo. Às vezes eu deixo de adorar a Deus para me consagrar ao estudo. Às vezes é o trabalho. Eu deixo Deus de lado, mas eu vou trabalhar. E nos esquecemos que Deus precisa ser o primeiro em nossa vida. Porque se Ele não for o primeiro em nossa vida, Ele não é nada. E este pecado de idolatria, ele é abominável diante de Deus. Outro pecado abominável diante de Deus é práticas ocultas. Deuteronômio 18, 10 a 12 diz que o adivinhador, o prognosticador, o agoreiro, o feiticeiro, o encantador, o necromante, o mágico, consultas aos mortos, são pecados que são abomináveis diante de Deus. E nós estamos vivendo em uma cultura que tudo isso está se tornando normal, sabe? Está adentrando isso de maneira que nós estamos achando normal essas coisas. Deuteronômio 22, o verso 5 diz que o uso da roupa do sexo oposto, isso é abominável diante de Deus. Não, pastor, então não posso usar calça comprida? Não é isso, não existe isso. Mas existe calça comprida que é de homem e existe calça comprida que é de mulher. Existe ou não existe? Então devemos ter cuidado com isso. Nós não podemos nos identificarmos com o sexo oposto. Esses dias eu passava por aqui em algum lugar e eu olhei para minha esposa e eu falei, vem cá, aquilo ali é um homem ou uma mulher? E infelizmente nós muitas vezes estamos entrando nessa cultura na nossa igreja. Cuidemos, atentemos para essa realidade. Isso é abominável diante de Deus. Olha isso aqui, gente, o ponto 4 aí, Deuteronômio 25, 13 a 16, diz que desonestidade é abominável diante de Deus. Tem você algum comércio? Cuidado. Tem você usado 2 pesos, 2 medidas? Cuidado. Tem você mentido?
Cuidado, a mentira ela é abominável, porque a desonestidade é um pecado que é abominável diante de Deus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece quem nós somos. Nós podemos enganar a todos, menos a Deus. Provérbios 6, 16 a 19 diz que o orgulho, a mentira, assassinato, pensamento impuro, maldade, falso testemunho e o que causa discórdia entre irmãos, este é abominável diante de Deus. Queridos, causar discórdia entre irmãos, já parou para pensar nisso? Será que eu estou sendo um que causa discórdia entre os irmãos, que procura qualquer defeito para estar ali, né? Lá em casa somos 6 irmãos e comigo 7. E entre uma família grande dessa, sempre tem um que é o perturbador de Israel, né? Vocês têm alguns irmãos assim também, né? Não tem irmãozinho que é um abençoado, né? Fica lá perturbando, fica lá, né? Causando intriga, né? Eu lembro, eu era menor, e a gente lá no nosso estado, lá onde nós nascemos, as crianças tinham uma brincadeira muito chata. Chegava um cara mais velho, pegava 2 crianças do mesmo tamanho, colocava um risco assim no chão, colocava a cara de tamanho de um aqui, a cara de tamanho de outro aqui, e agora quem pisar no outro, vocês conhecem isso aí, e muitas brigas surgiam disso aqui. Um abençoado, um causador de intrigas, né? Estava ali. Isso é abominável diante de Deus. E às vezes nós estamos causando intriga em nossa igreja, irmãos. Nós estamos olhando para os outros para criticar, para apontar os erros, para dizer isso e aquilo outro. Cuidado, aquele que causa intriga entre irmãos, essa pessoa ela é abominável diante de Deus. Um outro pecado que é abominável diante de Deus é o adultério. Nós temos aqui Ezequiel, capítulo 22, o verso 11. E adultério, queridos, não nos esqueçamos que apenas no pensamento nós já estamos o que, irmãos? Adulterando, cometendo adultério. Misericórdia. Misericórdia. Levíticos 20, 13, 18 a 22 é um assunto que é até controverso para nós, mas ali fala de relacionamento entre homens com homens, mulher com mulher, é abominável diante de Deus também. A Bíblia que está falando isso aí. Porém, dentro desse contexto, como é que nós podemos ser puros neste mundo? Como é que nós podemos viver uma vida de santificação, se todas as coisas nos levam a cometer pecado, a cometer falhas? Como é que nós podemos viver diante dessa situação? Como é que nós podemos nos considerar puros? Aqui está o primeiro passo: entenda o amor de Deus. Para que nós possamos viver em santificação, para que nós possamos ser considerados puros, nós precisamos entender o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa quem é você, não importa o que você faz, ou o que você é, Deus te ama do jeito que você está. Amém por isso? Deus, Ele não muda, Deus é amor. Romanos capítulo 5, versos 6, 8 e 10 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Romanos diz ainda que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo veio a este mundo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu preciso entender que não importa o que eu faça, não importa qual dos pecados abomináveis que eu tenho em minha vida, Deus me ama, e Ele me perdoa, e Ele me restaura. Porque se nós, sendo ímpios, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos em nome de Jesus. Queridos, Deus pagou preço pela sua redenção. Deus pagou os seus pecados, mesmo antes de você nascer. Então, a maneira que nós possamos viver uma vida de santificação é entendendo que Deus o quê? Me ama. Deus te ama. Amém por isso? Segundo passo que nós temos para que nós possamos viver uma vida de santificação é olhar-se no espelho. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque nós queremos simplesmente olhar os outros e esquecemos de ver quem verdadeiramente nós somos. Examine a sua condição. Deus está te convidando, vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão brancos como a lã. Esse é o nosso Deus. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e ver que verdadeiramente eu sou. Porque aqui na igreja, nós normalmente somos o que as pessoas querem que nós sejamos. Nós omitimos as nossas falhas, nós omitimos os nossos pecados. Muitas vezes nós mostramos para as pessoas aquilo que nós não somos, mas nós não podemos ter medo de ser honestos conosco mesmo, porque a pior mentira é aquela que você mente para você mesmo. Deus está te chamando, vamos conversar. Encare a si mesmo, não negue o seu pecado, porque esse pecado pode estar arruinando a tua vida eterna. Abra o seu coração diante de Deus, olhe-se no espelho. Veja se você tem realmente sido aquilo que Deus quer que você seja. E não nos esqueçamos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o nosso Deus. Quer viver uma vida de santificação? Conheça o amor de Deus, entenda o amor de Deus, aceite o amor de Deus. Quer viver uma vida de santificação? Olhe-se no espelho. O seu pecado é só diferente do outro. Não procure ser melhor. Quer viver uma vida de santificação? Entenda que isso é uma questão de escolha. O livre-arbítrio Deus deu a cada um de nós. E essa é uma das maiores dádivas que o ser humano pode desfrutar. Ninguém gosta de fazer as coisas por obrigação, porém, entenda que sem Cristo nada nós podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer. A vitória diária de Jesus era baseada nas suas escolhas. O que você tem escolhido? Vir para a igreja ou ficar em casa? O que você tem escolhido? Ler a Bíblia ou assistir uma série? O que você tem escolhido? Estudar a lição da escola sabatina ou dormir até um pouquinho mais tarde? A escolha depende de você. E a santificação também é uma decisão que nós precisamos tomar. É uma escolha nossa. Eu tenho que despertar todo dia e orar: Senhor, me ajuda a ser santo, a me santificar hoje mais e mais, segundo a tua vontade. Porque isso é uma questão de escolha, é o terceiro passo. O quarto passo que nós precisamos entender para que nós possamos viver uma vida de santificação é que que tentação não é pecado. Já tem um diágio muito conhecido de nós que diz que os passarinhos podem voar sobre nossas cabeças, mas não podem fazer o quê? Não é isso? Vocês conhecem isso, não é? Queridos, se tentação fosse pecado, Jesus seria o maior pecador, porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado, mas a tentação não é pecado. Muitas vezes, o rumo que nós tomamos, ou as decisões que nós tomamos são definidas pela nossa natureza carnal, pela nossa hereditariedade. Eu estava lá no Espírito Santo e eu achava impressionante como eu ouvia isso. Não, pastor, porque eu tenho um sangue alemão.
Não, pastor, é porque eu tenho sangue italiano, sou quente, sou não sei o que e tal. Lá no Nordeste tem uma frase muito conhecida, talvez vocês conheçam, que diz que pau que nasce torto não se endireita, mas isso não é verdade diante de Deus. Deus pode transformar o teu sangue italiano, o teu sangue alemão, as tuas falhas. Você pode se endireitar em nome de Jesus. Você pode mudar os seus hábitos, os seus gostos, porque Deus faz isso por você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Temos que deixar as tendências, os antigos hábitos, pois um novo nascimento consiste em ter uma nova motivação, novos gostos e novas tendências em nome de Jesus. Nós vivemos em um mundo onde as tentações, elas são reais, mas nós poderemos vencer em nome de Jesus, porque nós temos que entender que tentação não é pecado. E muitas vezes nós somos tentados. Não, já que estou aqui, vou fazer. Já aconteceu isso com você? Né? Não, olha, já que eu fiz isso, vou continuar. Não, não faça, retorne. Porque Deus, Ele quer te abençoar, te perdoar e te levar para o céu em nome de Jesus. Para viver uma vida de santificação, nós temos aqui um quinto passo. Esse quinto passo é fundamental. Ande com Deus. É a fonte de poder para que nós possamos obter a vitória. Como seu Criador, Deus tem um amor incondicional por você. E Ele quer te recriar a imagem dEle. Ele quer te transformar a imagem dEle. Por isso nós precisamos aprender os passos de Jesus e andar como Jesus andou. Nós temos que entender que na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que andaram com Deus. Enoque andou com Deus e já não era, porque o Senhor tomou para quem? Para si. Daniel orava 3 vezes ao dia. Andava com Deus. Daniel tinha esse relacionamento com Deus. Ele obedecia ao que Deus dizia. E estava sempre ao lado de Deus. Jesus era o amigo de Deus. E se nós formos ver na Bíblia, tem várias referências que ele se retirava para a oração e passava a noite inteira em oração. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o teu andar com Deus? Tem você colocado a Deus em primeiro lugar na sua vida? Deus quer a nossa santificação em nome de Jesus. Deus quer que nós possamos crescer nesta jornada espiritualmente. O próximo passo que nós temos aqui para vivermos uma vida de santificação é proteger o seu meio ambiente. O que você está vendo, o que você está ouvindo? Isso faz com que você possa crescer na tua vida de santificação em nome de Jesus. Um passo muito importante é se desviar do caminho da tentação e guardar as entradas da alma. Se eu sei que eu tenho um ponto fraco nesse aspecto, eu tenho que fugir dele. Não posso me sentir forte ao ponto de me manter ou de dar continuidade onde eu estou, porque eu não consigo vencer. Eu preciso decidir obedecer ao chamado de Deus e começar a afastar de mim aquilo que me causa, aquilo que me traz o pecado. Se eu gosto de ficar até altas horas na internet vendo coisas que eu tenho que cortar isso. Se eu gosto de comer muitas coisas que não agradam a Deus, eu tenho que evitar essas coisas. Eu tenho que proteger o meu ambiente. Porque o que alimenta a nossa alma é o que nós ouvimos e o que nós vemos. Isso é o que alimenta a nossa alma. Não se coloque no caminho da tentação. Não se coloque. Entenda que nós temos um texto muito conhecido que está em Filipenses 4:8. Dá para vocês lerem? Vamos ler juntos?
Dá para ler? Quanto ao mais, tudo que é o quê? O que mais? Honesto, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há, e se algum louvor existe, nisto, estão vendo o que nós temos que nos alimentar? Para viver uma vida de santificação, nós temos que atentar para esta realidade. E aqui está um último e sétimo passo, para que nós possamos obedecer à vontade de Deus, que é a nossa santificação. Aqui está o segredo para vencermos o pecado. Qual é o segredo para vencer o pecado? É ajudar a outra pessoa a vencer o seu pecado. Todos nós temos alguns pecados que são ocultos. Ajudemos uns aos outros. Isaías diz o seguinte: um ao outro ajudou e ao seu próximo diz: esforça-te. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a vencer. A verdadeira felicidade, querido, só acontece quando nós ajudamos a outra pessoa a ser feliz. Coloque Cristo em primeiro lugar. Seu próximo em segundo e você em terceiro. Interessante que os pronomes pessoais para a língua portuguesa, eu, tu e ele, não é isso? Só que no hebraico é ele, tu, eu. Interessante, né? Os hebreus já aprendiam isso desde criança. Primeiro é quem? Ele. Depois tu. E depois era que vinha eu. Para sermos felizes, nós precisamos considerar as pessoas mais importantes que nós. Seu pecado não ofende a igreja. Seu pecado não ofende ao pastor. O seu pecado, primeiramente, ofende a Deus. Ele é ofensivo a Deus. E Deus é o mais prejudicado de todas as coisas. Por isso que quando José foi tentado, ele disse: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? E um detalhe interessante é que Deus conhece cada um de nós. Deus sabe o que é que nós fazemos, onde nós estamos. Nós podemos esconder da esposa, dos filhos, do chefe de trabalho. Nós podemos escolher de todo mundo, mas não escondemos de Deus as nossas falhas e os nossos pecados. Por isso que o nosso pecado, ele é primeiramente ofensivo a Deus. Mas independente de todas as coisas, não nos esqueçamos que Deus nos perdoa. Ele nos ama, Ele quer nos levar para o céu. Malaquias 3, o verso 7 diz: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Mas agora vem a parte que eu mais gosto nesse verso, que diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não importa, queridos, onde você está. Não importa quais pecados que você tem cometido que são abomináveis diante de Deus. Não importa, porque Ele te perdoa, Ele te ama. E é o desejo dEle que você viva, que eu viva, uma vida de santificação, em nome de Jesus. Deseja você viver uma vida de santificação? Então, primeiro, entenda o amor de Deus. Segundo, olhe-se no espelho, abra o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus. Não é rasgar suas vestes, não é rasgar sua aparência, mas é rasgar seu coração diante de Deus. Terceiro, é uma questão de escolha. Escolha hoje viver uma vida de santificação em nome de Jesus. Diga para você mesmo: hoje eu vou viver uma vida de santificação todos os dias. E Deus vai te ajudar. Deus vai estar contigo. Ele vai fazer com que você evite muitos pecados que você tem por acaso cometido, porque você decidiu viver uma vida de santificação. Tentação não é pecado, entenda isso. Ande com Deus. Proteja o seu ambiente, o que você escuta, o que você vê. Cuidado. E acima de tudo, entenda que nós nos alegramos quando nós ajudamos os outros a vencer as faltas que elas fazem parte da nossa vida. Deus te abençoe.
Que o Senhor te guarde. E que você entenda que você é santo. Mas que você precisa viver uma vida de santificação para a honra e glória do nosso Deus. Vamos ouvir uma mensagem musical nesse momento. Enquanto essa música estiver sendo cantada, reflita na vida que você está vivendo. E coloque-se em pé se você decidir viver uma vida de santificação para a honra e glória do nosso Deus. Porque essa é a vontade do nosso Deus. Qual que é? Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar o hino que foi preparado para nós cantarmos nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Deseja você ser inteiramente fiel a Deus? Deseja você viver uma vida de santificação? Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, queremos ser inteiramente fiéis a Ti, ó Deus. Queremos ver uma vida de santificação em nome de Jesus. Tu conheces, ó Deus, as nossas falhas. Tu conheces, ó Pai, muitos pecados que nós temos, e alguns desses muitas vezes te são abomináveis. Mas por favor, ó Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entendermos o Teu amor por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos no espelho e vermos quem verdadeiramente nós somos e rasgarmos o nosso coração diante de Ti. Ajuda a entendermos que a tentação, ela não é pecado, mas a compreender que a despeito de tudo aquilo que nós passamos, Tu nos chamas para conversar, para razoarmos, e ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, ainda que os nossos pecados possam ser como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, toma-nos em Teus braços de amor, e que a partir de hoje, cada membro desta igreja, cada um de nós que estamos aqui, possamos decidir viver uma vida de santificação para a honra e glória do Teu nome. Permanece conosco, toma-nos para sermos inteiramente Teus,
Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.